Muito bem, Leandro. Boa sexta-feira para ti e para todos que nos acompanham. Chegamos no final de uma semana decisiva e principalmente para o Ipiranga. Essa pode ser a semana que vai coroar o Ipiranga ao sonho da Série B do Campeonato Brasileiro. É o último jogo que acontece no domingo, todos os jogos acontecendo no mesmo horário, na tarde do domingo. O Ipiranga já saiu, já viajou até Tombos, em Minas Gerais, para encarar a Tombense, com aquela dúvida, mas por parte da torcida, não da comissão técnica e muito menos do grupo de jogadores e da direção. Do clube em si, que tem uma visão de que o Ipiranga vai sair de Erechim com um único objetivo, que é vencer a Tombense e esperar, como disse o próprio presidente Adilson, que os deuses do futebol possam virar as cartas e que o Ipiranga, a partir de um resultado positivo construindo sobre o time mineiro e uma combinação do jogo entre Novo Horizontino e Manaus, o Canarinho seja coroado com o triunfo da Série B. A torcida se apega a essa improbabilidade de que o Ipiranga, mesmo se vencer, ainda vai precisar contar com uma ajuda da sorte. Eu prefiro achar que o Ipiranga, mesmo se conseguir o acesso, vai fazer jus à campanha que fez. Não a sorte mesmo daquilo que aconteceu na última temporada, quando o Ipiranga, mesmo chegando na última rodada, conseguindo o seu resultado, acabou vendo o Londrina se classificar. Nós esperamos que isso não se repita. Mas, independente do resultado, eu acho que o Ipiranga fez até aqui uma trajetória admirável e que precisa ser valorizada diante de todas aquelas dificuldades que nós podemos pontuar, mas em outro momento. Mas eu acho que refletem exatamente o esforço que foi feito por parte do grupo, da comissão técnica na figura do seu treinador técnico Júnior Rocha, da habilidade que teve para lidar com todas essas adversidades no meio do caminho e também da direção, que é a principal responsável por montar e organizar o que aconteceu nessa temporada 2021. E é exatamente sobre essa direção que eu quero falar, porque ontem recebi uma informação de que havia um grande indicativo que depois do jogo do domingo, o executivo de futebol do Ipiranga, Renan Mubarak, estaria de acerto para ser o novo gerente de futebol do Caxias. Houve uma sondagem, eu conversei com o próprio Renan, e ele disse que, pelo menos até o momento, enquanto o Ipiranga estiver na briga pelo acesso, isso não vai ser discutido, e o clube, o próprio presidente Adilson, também passou essa mesma resposta, de que o Ipiranga, nesse momento, não chegou a conversar, nem mesmo com o técnico, nem com os seus profissionais, para pensar e projetar a temporada seguinte. Que o foco total, e eu acho que aí eles estão certos, é no objetivo que o Ipiranga tem, naquilo que o Ipiranga quer, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente garantiu que se o Ipiranga chegar à Série B, o Renan não trocaria um time de Série B por um de Série D, como é o caso do Caxias, o time Grená, que está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas é preciso expor que, de fato, houve uma investida do Caxias para Renan Mubarak para assumir o cargo de gerente de futebol. Eu trabalho ainda nessa semana em cima dessa informação, não há nada oficial por parte do Caxias, e também o Ipiranga garantiu que não houve nenhuma conversa para uma saída do Renan Mubarak no ano que vem. A partir do domingo, dependendo do que vai acontecer, o Ipiranga chegar à Série B ou não, aí já começam as conversas, mas há essa possibilidade e eu te comunico, você que é torcedor do Ipiranga. Nós ficamos na torcida e também já com uma possível modificação no time, todo mundo sabe da saída do Léo Canu, que acabou se machucando, o Salazar permanece no sistema defensivo, e a partir daquilo que eu vi no jogo contra o Novo Horizontino, naquela reviravolta e na vitória, que se construiu a partir de muito esforço, mas com o nome de alguns jogadores, eu apontaria Jonathan na lateral esquerda, saindo como titular no lugar do Diogo Porfírio, e o Cristiano começando o jogo também entre os principais jogadores. E essa é uma aposta que eu imagino que o técnico Júnior Rocha deva se apegar, porque ele tentou algumas modificações nas últimas rodadas e viu que, com o Cristiano, muito pelo que fez o Ipiranga no segundo tempo, teve mais ações ofensivas e, como consequência, o Ipiranga ganhou. Então, eu acho que seria injusto não dar oportunidade para o Cristiano, que vem fazendo um campeonato brasileiro, nos momentos que entrou, convincentes para a torcida, porque existe uma grande parte da torcida que pedia o Cristiano. Na minha opinião, é cabível, dentro desse esquema, Quirino e Cristiano, mas tem uma preferência por Diego Quirino. Vamos ficar na torcida pelo Ipiranga.
Leandro, nós estamos numa semana terrível, no sentido daquela tensão, porque é pressão para todos os lados, e isso eu não estou falando em tom pejorativo, mas uma pressão no bom sentido. Por quê? Porque Ipiranga chega no momento decisivo. Nós falamos muito no futebol que vai se afunilando os campeonatos, as competições vão chegando no final. Isso acontece também para o Atlântico, porque o Atlântico agora nas quartas de final da Liga enfrenta um duelo que, na minha opinião, é o maior clássico do futsal brasileiro. Duas equipes que há algum tempo, há 20 anos, disputam a Liga Nacional e que militam, não só no Sul, como também no país. Atlântico e a CBF já tem duelo marcado, o primeiro jogo acontecendo na segunda-feira, aqui em Erechim, Caldeirão do Galo, todos estão convidados, vai ser uma festa maravilhosa. Em 2019, batemos a CBF, na final da Taça Brasil de Clubes e conquistamos o título aqui no Galo. Dessa vez a missão vai ser difícil. Por uma outra competição, pela Liga Nacional, nós estamos diante da maior campeã da Liga Nacional, o time da CBF, da terra do futsal. Todo mundo sabe, ninguém precisa contar a história da laranja mecânica que é a CBF. E o segundo jogo vai ser fora de casa. Mas isso não interessa, o regulamento da Liga Nacional prevê que o que interessa é a vitória, então o Atlântico tem que fazer o dever de casa, que é vencer o primeiro jogo. E para isso, o Atlântico conta com a confiança diante do estadual e também daquilo que fez diante do Campo Mourão, vencendo as duas partidas e eliminando uma equipe qualificada, que era o time do Campo Mourão. Mas eu consegui um material, nós conversamos, a reportagem do Bom Dia, conversou com o técnico da CBF, Edgar Baldasso, que falou sobre esse confronto com o Atlântico, reconheceu as qualidades do nosso time aqui de Erechim e também tentou tirar alguma coisa sobre as partidas em que as duas equipes se enfrentaram já na temporada, mas preferiu dizer que vai ser um campeonato à parte. Vamos ouvi-lo. Certamente muito equilíbrio. Se trata do clássico gaúcho, um adversário que nós já enfrentamos duas vezes nessa liga, e foram dois jogos muito difíceis, mesmo a gente tendo obtido duas vitórias, a gente sabe como elas aconteceram e foi com extrema dificuldade. Então imagino dois jogos muito equilibrados e precisa ter atenção máxima. Tu acredita que possa tirar alguma coisa de lição dessas duas partidas que a CBF fez contra o Atlântico na primeira fase? Alguma amostragem sempre se tira, tanto nós da equipe deles, como o Atlântico também já consegue projetar algumas situações do nosso jogo. Mas o jogo ele é muito vivo. Algumas situações que você passa a semana toda trabalhando, elas podem não acontecer, assim como tantas outras que você não tem como imaginá-las, acontecem e acabam decidindo o jogo. Então precisa sim antever algumas situações que o Atlântico tem como padrão, mas a necessidade de estar atento a tudo é muito maior. Após essa partida aí contra o Minas pelas oitavas de final, como é que vem a CBF para esse confronto contra o Atlântico? Empolgada, lógico, mas com os pés no chão, sabendo que agora sobraram 8 equipes e dessas 8 equipes todas elas podem avançar, são equipes que demonstraram durante a competição condições de estar nesse momento, e é o mesmo que acontece com a CBF e com o Atlântico. Por isso a concentração tem que ser total, o foco tem que ser 100%, mas sabendo das dificuldades, tanto lá em Erechim quanto aqui em Carlos Barbosa. Mesmo que nós tenhamos uma pequena vantagem, ela é muito pequena para o tamanho do confronto. Muito bem, Leandro. Segunda-feira é um dia em que vai pegar fogo o Caldeirão do Galo. As arquibancadas estão liberadas para o acesso ao público. Adquiram seus ingressos em produtos na campanha que faz o time do Atlântico, a campanha do Galo, e estejam nas arquibancadas. O convite está feito para todos, e aí a fala do técnico da CBF, indo de encontro também ao que falou o Thiago Halp, que nós acompanhamos ontem, que é um jogo difícil. O que foi feito até aqui no campeonato fica para trás, é um campeonato completamente novo, então tudo pode acontecer, e de um duelo em que nunca um está melhor, nunca um está favorito. Isso é um clássico, isso é a CBF e Atlântico. Por falar em clássico, sábado de decisão, tanto para Grêmio quanto para Internacional. Porque há algum tempo nós não tínhamos um Grenal tão decisivo
quanto esse que acontece no final de semana. Claro, sempre, todo ano, Grenal na final do Gauchão, mas que todo mundo sabe que vale aqui na aldeia, e essa é uma palavra que eu gosto muito, que o pessoal usa bastante, que é toda essa forma enigmática em lidar com o futebol gaúcho, que tem Grêmio Internacional, que compreende essa dualidade, essa rivalidade, que é maior do que qualquer coisa. O que importa não é ganhar Grenal, o que importa é ganhar de Grêmio ou de Internacional. Até rimou, para te ver como esse clássico, ele, sem sombra de dúvidas, ele é muito impactante, e dentro do futebol brasileiro, há quem vá discutir, é o maior clássico do país, não tenho o que contestar. Quer dizer, cabe discussões, mas não vou entrar nela. Bom, sábado, um jogo importantíssimo, um Internacional que se vê, de certa forma, também com uma grande oportunidade para aquilo que eu falei ontem, pegar a pá de cal, fechar o caixão do Grêmio, que agora se vê numa situação muito difícil, tendo que vencer 6 partidas das 10, 25% do campeonato. Sim, mas ainda é muito difícil, e o Grêmio está na eminência, está muito perto do rebaixamento, e esse jogo daqui a pouco pode ser um jogo que vai sepultar o Grêmio. Então o Internacional está contando muito com essa grande oportunidade, a torcida colorada está muito motivada para conseguir fazer isso, para tentar daqui a pouco se vingar do que foi os últimos 5 anos, em que o time foi rebaixado e que o Grêmio acabou conseguindo conquistas importantes marcadas pelo tricampeonato da América. Mas, em contrapartida, como há uma oportunidade, também há uma pressão, porque o Inter vem pressionado para esse jogo e um resultado negativo poderia fazer com que aquele famoso chavão do arrumar a casa fosse em contrapartida para o Inter, que deve ter no gol Marcelo Lomba. As informações de ontem, pelo menos, era de que o Daniel não se recupera para jogar o Clássico Grenal e que o Marcelo Lomba deve jogar. Existe uma grande parcela da torcida do Inter que não gosta do Marcelo Lomba, que acha ele azarado, essa é a palavra usada, e que preferem o Daniel. Sim, fato que o Daniel se afirmou, mas não está nas plenas condições. Então há uma dúvida no gol, mas o Inter tem trabalhado, a imprensa da capital tem dito isso, de que nos bastidores o Inter tem trabalhado para colocar o Daniel para o jogo. Se vai jogar ou não, é uma grande dúvida, bem como também Moisés na lateral esquerda. Se Moisés não jogar, quem assume a posição no lado esquerdo é Paulo Vitor. Tyson, Rodrigo Dourado, Patrick e Yuri Alberto são titulares, não tenho o que dizer. E o Inter vai com força máxima, comandado pelo uruguaio Diego Aguirre, para tentar uma vitória contra o Grêmio. Um Grêmio que, diante da atuação que fez contra o Atlético Mineiro, muitas reclamações em relação à arbitragem, toda aquela historinha que foi protagonizada pelo vice-presidente de futebol, Denis Abraão, o Grêmio deve repetir a escalação, com alguma mudança pontual. Por quê? Porque o Grêmio vinha conseguindo boas atuações, mas essa foi, de longe, a melhor atuação do Wagner Mancini, e um Grêmio que conseguiu convencer em campo. Até mesmo o Borja perdendo inúmeras possibilidades, o Campas conseguindo desencantar, bem como também o Douglas Costa. Então o Grêmio deve jogar com uma escalação semelhante. Agora começam as projeções, começa a matemática, e dentro de uma projeção interna do Grêmio, esse jogo contra o Internacional, ele é colocado como uma incerteza. Não se sabe se vai ganhar, não se sabe se vai perder, mas é preciso dizer que se o Grêmio perder do ponto de vista psicológico, daquilo que eu falei, do fechar o caixão, é algo muito impactante. E isso serve também em caso de uma vitória do Grêmio, que colocaria mentalmente e animicamente o time de volta naquele eixo, e poderia sim embalar e ter uma sequência positiva na tentativa de sair do Z4. Mas é algo que nós só saberemos depois do jogo de sábado, que vai ser, não tenha dúvida, um divisor de águas, tanto para um time quanto para o outro. Muito bem, Leandro, nós ficamos na expectativa que seja um ótimo final de semana para todo mundo e principalmente para os times aqui do Sul. E para a rivalidade Grenal, que vença o melhor. Um abraço para ti, Leandro, boa sexta-feira para todo mundo.